E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aula de comportamento, cultura e clima organizacional. Resolução de questões bem fortes, tá? Para que a gente consiga chegar bem na prova e não errar esses pontos tão importantes, tá? Bora lá, vamos lá. No estudo do comportamento organizacional, identificam-se fatores chaves que se pretende explicar ou prever e que são afetados por outros fatores, sendo tais fatores denominados. Então a gente tem fatores que podem ser dependentes ou independentes, tá? São variáveis dependentes e independentes dentro desse estudo do comportamento organizacional, tá? As independentes não estão sob o controle dos gestores, então pode estar no nível do indivíduo, pode estar no nível do grupo, no nível organizacional, mas está fora do controle dos gestores ou das organizações. As variáveis dependentes são diretamente influenciadas pelas independentes e é possível ter algum controle, então produtividade, absenteísmo, rotatividade, satisfação do trabalho e por aí vai, certo? Então vamos olhar sendo tais fatores-chave denominados, medidas de adequação não é, ou é variável dependente ou independente, variáveis dependentes, entre os quais o absenteísmo e a rotatividade, perfeito, né? Essas duas são variáveis dependentes, tem algum controle da organização, indicadores organizacionais errados, características erradas e estruturas também nada a ver. Então você tinha que saber essa classificação de dependentes e independentes. Há na literatura diversos conceitos de clima organizacional, porém é possível identificar a presença de dois elementos comuns entre os autores. São eles a referência à percepção como meio de identificação do clima organizacional e a referência à influência do clima organizacional. Então você tem que conhecer os fatores que determinam o clima organizacional e não os fatores que determinam a cultura. Você vê que a questão falou aqui várias vezes de clima, clima organizacional, clima organizacional. Quer saber quais são os fatores que mexem com o clima. O clima se relaciona com a percepção das pessoas sobre o ambiente de trabalho. Isso influencia satisfação, motivação e comportamento, tá? Então bora lá. Artefato é nível de cultura, não é nível de clima. Ritual também se relaciona com cultura. Satisfação, ok, é percepção, motivação, ok, e comportamento, ok, gabarito letra C. História organizacional, se liga muito aos heróis, né, aos valores, fora. Aos artefatos, adaptação externa, fora. Então, tudo aqui está falando de cultura, ó. No A, no B, no D e no E, fala de cultura. A questão quer saber o que influencia o clima, gabarito letra C. Um dos aspectos comumente apontados como diferenciação entre os conceitos de clima e cultura consiste em que a cultura é mais profunda, representando os pressupostos básicos do clima organizacional. Tá errado, tá? A cultura sim, ela é mais profunda ou mais estável, mas ela não representa nenhum pressuposto básico de clima organizacional, não. Letra B. A cultura, o clima possui natureza descritiva, não é. A natureza do clima é cognitiva, tá? Letra C. Clima comporta mensuração. Por meio de pesquisa e a cultura alteração, com base em ritos de degradação. A cultura também se comporta alteração e o clima também se altera e não é só rito de degradação não, a gente tem vários ritos que podem se alterar a cultura, tá? Então também tá errado. Letra D, clima possui natureza avaliativa, ok, é a mesma coisa de cognitiva, podendo ser classificado como favorável ou não, enquanto a cultura é descritiva e se constata, perfeito, gabarito letra D, tá? Letra E veio incompleta, né? Cultura possui, veio errado. Enfim, gabarito letra D. A cultura organizacional, vamos lá, traz informações de satisfação e insatisfação dos empregados. Traz comunicação, não, aqui é clima, né? É um aspecto secundário e temporário. Não é temporário, a cultura é mais permanente do que o clima e nada de aspecto secundário. Letra C. É importante para promover as mudanças necessárias a partir do entendimento que crenças e valores são altamente identificáveis. Não, né? Crenças e valores, na verdade, são bem mais resistivos à mudança do que outros elementos. Letra D. Não gera impacto no comportamento, que é horror. Letra E. Exige ajuste aos padrões existentes em um processo de intervenção, evitando-se mudanças bruscas que possam gerar resistência. Perfeito, né? Essa mudança brusca, como a cultura ela é mais profunda, mais arraigada do que o clima,
Qualquer tentativa de mudança brusca, se a cultura for forte, vai ser frustrada, né? Em relação à cultura organizacional, é correto afirmar que o nível visível da cultura é o do comportamento, enquanto no nível invisível estão os valores, premissas e convicções. Aqui está certo, né? Apesar de um pouco incompleto, está certo. A gente tem aqui os 3 níveis da cultura. Temos os artefatos, os valores compartilhados e os pressupostos básicos. Dentro dos artefatos tem aí essa ideia de comportamento, né? Enfim, e é o nível visível. Valores compartilhados, mais ou menos visível, pressupostos básicos, premissas e convicções, está numa parte mais invisível, mais profunda, tá? Então, convicções e premissas, então gabarito letra A, né? Convicções e premissas são parte do nível visível, não, né? Que é invisível. Valores, convicções e premissas, nível visível, não. Valores e comportamentos, nível visível, não. Premissas e valores, visível, não. Gabarito letra A. Cultura e clima organizacional são conceitos diferentes, porém com alguns pontos de interseção. De acordo com a literatura sobre os temas, os denominados pressupostos básicos correspondem. É assim, a gente acabou de ver que na cultura a gente tem esses 3 níveis de cultura, né? Vou botar aqui de novo para ti: artefato, valores compartilhados e pressuposto básico. Vamos se ater ao que a banca está perguntando. Pressuposto básico, terceiro nível da cultura, né? Justamente está aqui embaixo. Nível mais profundo, nível mais íntimo, nível mais oculto. Então, são as crenças inconscientes, são as percepções, sentimentos e pressuposições dominantes que os membros da organização acreditam, tá? Então, bora lá agora para as observações. Aos aspectos mais ostensivos de uma cultura, não tem nada a ver. Aos aspectos determinantes do clima, também não tem essa ligação direta. Aos valores da organização, não, valores é camada intermediária. Ao ponto de ligação entre clima e cultura, não tem essa ligação, tá? Se tiver algum tipo de ligação, é mais um aspecto visível, já que o clima é uma percepção do ambiente. A camada mais profunda da cultura até aqui, ok, como crenças e percepções, ok, não observável com facilidade, ok, nível mais íntimo, né? Gabarito letra E. Aqui uma revisãozinha final, tá, de clima organizacional, apesar da gente ter feito a resolução de questões, fala nessa ideia de clima, que é o grau de satisfação do indivíduo, tá? E a gente vai ver também agora uma de cultura, né? O de cultura que vai falar que são os valores compartilhados e utilizados para atingir os objetivos, tá? Então você tem que saber diferenciar clima de cultura. É possível essa aferição do clima organizacional, inclusive se fazem pesquisas de clima, e essas pesquisas vão ajudar na tomada de decisões da empresa, né? Enquanto o clima, eu faço uma pesquisa para saber como é que está o clima e faço alterações no clima se for necessário. A cultura, ela é mais objeto de constatação. Pressupostos básicos, falamos há pouco tempo, né? Temos os níveis visíveis, valores compartilhados, e lá embaixo os pressupostos básicos, aquela pirâmide que eu desenhei para ti algumas vezes hoje. Aspectos formais e visíveis também vimos em questão, e informais e invisíveis também vimos a questão de cultura, isso é bem importante, dá uma pausa e lê aí. E as vantagens e desvantagens de uma cultura organizacional forte, tá? A gente tende a pensar que é só vantagem, mas também tem a desvantagem. Já te falei na mudança, né? A mudança numa cultura forte é mais difícil. Por quê? Porque ela é menos adaptativa. As pessoas não querem mudar, não querem trocar o que já é uma premissa básica, o que já é um valor oculto, o que já é um valor profundo, certo? Então é isso. Resolvemos questões para trabalhar os principais aspectos e demos essa revisão final. Espero que você tenha gostado, mas principalmente tenha aprendido. Deixa o teu gostei no vídeo, o teu comentário e se inscreve que você me ajuda demais.